Vamos começar falando aí primeiro o que aconteceu. Uma partida entre o Valência e o Real Madrid, o Vini Júnior, jogador do Real Madrid, e a torcida começou a entoar cantos se referindo ao Vini Júnior como macaco, né? Num ato claramente racista. O jogador se indignou, começou a apontar os torcedores que estavam, né, o chamando de macaco, né, em um ato claramente racista. A partida foi paralisada, teve vários outros incidentes e acabou até havendo um movimento ali que foi interpretado como uma agressão do Vini Júnior, que acabou sendo expulso, tá, da partida. Então, foram cenas assim muito grotescas, né? Em pleno século XXI, na Espanha, esse episódio de racismo, que não é o primeiro, né? Parece que é o 10º já, e providências não vêm sendo tomadas, né? E o próprio presidente da La Liga, ele é, né, criticado por muitos como alguém conivente com esse racismo, né, que está aflorando lá com o crescimento da extrema-direita na própria Espanha. Aí o Vini Júnior, que foi a vítima, né, desse caso lamentável aí de racismo, se perturbou emocionalmente, se revoltou com aquilo. Aí, nesse calor da emoção, ele já teria declarado em outro episódio, não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na La Liga. Ele já fez essa denúncia. E nesse dia, especificamente, ele fez essa declaração. Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na La Liga, a competição acha normal. A federação também, os adversários incentivam, lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Isso o Vini Júnior declarou lá no seu perfil no Twitter. Então, assim, essa foi, né, a manifestação lá do Vini Júnior no domingo, né, dia 21 de maio, após ser novamente alvo, né, de ataques racistas em um jogo da La Liga, do Campeonato Espanhol, entre o Real Madrid e o Valência. Antes e durante a partida, falando aí mais detalhes aí para o nosso público, a torcida do Valência cantou músicas em que chamava Vini Júnior de macaco. Durante a partida, Vini Júnior se dirigiu a torcedores do Valência que o estavam xingando. Ele claramente vai lá, olha, aponta os torcedores que estavam xingando ele. A partida foi interrompida por alguns minutos pelo árbitro e o sistema de som do estádio transmitiu um pedido para que os torcedores evitassem xingamentos racistas, né? O Real Madrid informou que está pedindo que as autoridades espanholas investiguem o caso e o Valência prometeu expulsar para sempre do seu estádio os torcedores que proferiram insultos racistas. Este foi o 10º episódio noticiado como racismo contra Vini Júnior na Espanha. E esse levantamento mostra que os episódios de racismo contra os jogadores estão se intensificando. Longe de diminuir, eles estão aumentando. Houve um caso em 2001, 3 em 2002 e 6 neste ano, ou seja, de 2023. 2021, um caso, 3 em 2022 e nesse 6 casos já. Vinícius Júnior acusa a La Liga de ser conivente com o racismo. Já a entidade espanhola diz que não tem autoridade para punir clubes ou jogadores e que encaminha todos os casos para as autoridades espanholas. Até agora, as punições se restringiram a multas e suspensões temporárias de torcedores. Ninguém foi preso, né? Apesar do racismo ser considerado crime. O governo Lula divulgou nota na qual pede
atitudes de autoridades governamentais esportivas da Espanha a tomarem as providências necessárias, a fim de punir os perpetradores e evitar a recorrência desses atos, além de pedir à FIFA, à Federação Espanhola e à Liga aplicar as medidas cabíveis. O governo brasileiro, do presidente Lula, ainda disse que repudia, nos mais fortes termos, os ataques racistas que o atleta brasileiro Vinícius Júnior vem sofrendo reiteradamente na Espanha e que lamenta profundamente que até o momento não tenham sido tomadas providências efetivas para prevenir e evitar a repetição desses atos de racismo. Então, o primeiro comentário aqui que se impõe, né, Tereza, é que se nós estivéssemos ainda sob a égide do governo Bolsonaro, e é importante que a nossa audiência compreenda isso de maneira muito clara, o governo brasileiro de Bolsonaro não teria se pronunciado Sim. contra esse episódio de racismo lá envolvendo o jogador brasileiro, que é o jogador da seleção, para muitos, o melhor jogador do mundo no momento, o melhor jogador brasileiro atuando no futebol mundial, não teria feito absolutamente nada. Então, parabenizar aí, né, o governo Lula por esse pronunciamento aí enérgico. Nós sabemos que isso acontece mundo afora por pessoas que não têm a visibilidade do Vini Júnior, mas também acontece mundo afora por pessoas que não têm a visibilidade do Vini Júnior e que a lei se faz cumprida. Sim. Então, é uma situação que depende também da própria sociedade civil, que esse racismo, quando ele ocorra, que ele seja devidamente punido. E repudiado pela sociedade. Repudiado pela sociedade. Queremos aqui também comentar um outro fato, né, que foi a revolta do próprio clube Real Madrid, cujo técnico, né, Carlo Ancelotti, dedicou sua entrevista coletiva inteira para falar sobre o caso de racismo ao final da partida. Uma repórter indagou ele para falar do jogo, ele falou, não, aqui não vamos falar, hoje só temos um assunto para falar. E, de maneira firme, de maneira corajosa, enfrentou esse tema aí do racismo. A polêmica aumentou em seguida quando o presidente da La Liga, Javier Tebas, criticou Vinícius por ter reclamado da postura da entidade diante dos casos de racismo. Ou seja, ele, ao invés de estar tomando providências para coibir, né, o Javier Tebas, esse caso reiterado de racismo, ele criticou a vítima. Né? Muito estranho isso, né? Que sofreu, lamentavelmente, esse ataque racista, o Vini Júnior. Então, assim, e aí culminou também com a fala do senador Magno Malta, aqui, né, do Espírito Santo, na qual ele, de uma maneira bem, vamos dizer assim, equivocada, né, porque ele parte de um pressuposto, vamos dizer assim, até falseando a realidade, ele parte de um pressuposto de supostamente engrandecer o jogador, dizendo que é um gênio, que é um vencedor, e que a mídia estaria vitimizando o Vini Júnior, que não é uma vítima, é um vencedor. Ou seja, numa tentativa que eu classifico como espúria, para encobrir a realidade do racismo, não só no Brasil, como no mundo. Né? E ele fala expressamente que estava participando de uma bancada e que estava lá a Glória Maria e tal, que ela, indagada se existia racismo, ela falou claramente, absolutamente, existe racismo,
e que ele fala como é que existe racismo se ela é uma das principais repórteres da TV brasileira. Né? Ou seja, encobrindo com o falso argumento de que, pelo fato de ter que o maior atleta do século era o negro, né? O Pelé, com o falso argumento que, eventualmente, muito como uma exceção à regra, pessoas pretas consigam ter um crescimento profissional na sociedade que vivemos, como se isso fosse um argumento válido para encobrir um racismo estrutural que existe na própria sociedade, quando nós sabemos que os pretos favelados são os presos, são os marginalizados, são os revistados, são os que ganham menos, são os que não têm oportunidade de trabalho, ou seja, toda uma realidade que está aí a escancarar. Então, isso aí é a base de todo o falseamento da realidade. E hoje nós dedicaremos o programa a analisar isso, como esses setores reacionários, nós temos que saber distinguir, o nosso público também, Tereza, setores reacionários, setores conservadores e setores progressistas. Né? Então, esses setores reacionários, representados pelo Magno Malta, ele vem a questão dos direitos humanos como a defesa de bandidos. Eles querem o retorno àquele período antes da Revolução Francesa, onde a burguesia, como uma classe revolucionária, transforma os seus interesses nos interesses da própria humanidade, não é isso? No qual a Revolução Burguesa pregava a liberdade, a igualdade, lá na França a fraternidade também, e os críticos, né, depois identificaram isso, né, que a burguesia se torna uma classe revolucionária porque acende a aspiração de toda a humanidade, mas a liberdade ali, na verdade, é o indivíduo egoísta, né? Que faz o que quer, resolve sua vida sem nenhum incômodo da coletividade. É o indivíduo egoísta, né? A igualdade é a igualdade de todos perante a lei, para que o trabalhador, o proletariado desprovido dos meios de produção, possa vender a sua força de trabalho, ser explorado pelo burguês, porque só existe o contrato se existem dois atores, dois sujeitos iguais. Não é isso? Exatamente. Mas só que eles são iguais na fantasia do mundo jurídico, né? Desse cidadão rebaixado, mas são plenamente desiguais na realidade social. Isso aí, eu concordo com isso aí. Né? Realmente é uma crítica que é feita lá desde Karl Marx, que até hoje não foi superada. Só que esses setores reacionários, Tereza, eles querem a volta daquelas castas da nobreza que tinham os seus privilégios, que poderia meter a mão na coisa pública, como era no Brasil, no Império, que eles se serviam da coisa pública para si, e as massas a ralé sem direito a nada. Exatamente. Só que eles não podem declarar isso de uma maneira explícita. Então, eles vão escamoteando a realidade, tipo, o Vini, eles vão escamoteando, como fez a fala, né, do senador Magno Malta, escamoteando a realidade perversa do racismo. É por aí. Com falas, o Vini Júnior é um vencedor, e a mídia
está vitimizando ele, que é um vencedor. Olha que absurdo! Para ganhar dinheiro com anúncios. Quando a mídia, na verdade, nesse caso, se o fez e denunciou o caso do racismo, estaria cumprindo aquele papel lá da Revolução Francesa, né? Desse direitos humanos que eles não aceitam, porque para eles os direitos é só para os humanos direitos, ou seja, para aqueles que pertencem a essa casta de privilegiados, os nobres, a nobreza, né? Os homens de bens, que eles falam, o cidadão de bem, né? Na verdade é o burguês, dono de latifúndios, de propriedades e tal, esses que têm que ter os direitos humanos respeitados. Então, só que isso é uma coisa vergonhosa, porque o Vini Júnior não foi vitimizado, ele foi a vítima de uma agressão feita por todo um estádio, por toda uma torcida que cantava insultos. E uma outra coisa bizarra foi ele indagar o senador Magno Malta. E quem vai defender o macaco? Porque o macaco é um animal extraordinário, inteligente. Só que o macaco não foi vítima de nenhuma agressão. Ninguém estava agredindo o macaco, nem falando nenhuma agressão contra o macaco. A pessoa agredida era o Vini Júnior, o ser humano Vini Júnior. Macaco é macaco, é um animal que merece ser respeitado. Ser humano é ser humano. Eles não podem ser comparados, porque são diferentes. Quando Sim. você faz isso, claramente você quer agredir. Ele estava Não claro. porque um seja melhor do que o outro, porque são diferentes. E eles têm que ser respeitados nas suas diferenças. Ali E ficou não claro. igualados. E as coisas têm que ser compreendidas, Tereza, nas suas relações humanas e sociais. Né? Quando se compara uma pessoa preta a um macaco, não está elogiando, está insultando, está agredindo, está praticando o crime de racismo. Por aí. E não vai ser a distorção feita por alguém que vai esconder essa realidade, vai desfazer essa realidade, vai camuflar essa realidade. Só que a extrema-direita, como ela quer essa reação contra qualquer tipo de progresso, são forças reacionárias que não aceitam sequer a Revolução Francesa do Estado liberal de Locke, né? Onde o único direito que a pessoa vai fluir, gozar plenamente, é o direito de propriedade. É o único direito que a nossa sociedade dá plenamente, o resto tudo é limitado, menos o direito da propriedade burguesa. Né? Porque, para o marxismo, toda posse é privada. Sim. Toda propriedade é coletiva. Porque ainda que ela esteja registrada no nome de João, ela só é válida porque toda a sociedade, todos os outros respeitam aquela propriedade de João. Então, ainda que ela seja uma propriedade de um indivíduo, ela é respeitada por toda a coletividade. Então, para Locke, essa propriedade era um direito natural, divino, anterior ao próprio Estado, essa propriedade privada, na verdade, é a propriedade burguesa, que é o único direito que deve ser respeitado e usufruído plenamente. Então, esses setores reacionários,
Eles não aceitam nem esses direitos humanos, né? Eles querem que pessoas pretas não sejam respeitadas como humanos. É isso que está por trás de falas como essa. Não tenham direitos. Porque direitos humanos é só para humanos direitos. Só para os privilegiados, que eram nobres. Só para quem é latifundiário. Né? Então, se quer essa igualdade, né, de todos perante a lei, esse cidadão fictício que tem direito ao voto, que tem direito a um mínimo de respeito, se quer isso, eles aceitam. Né? Porque você fala, o cara tem o direito ao voto. Eu, você, temos o mesmo direito do Jorge Paulo Lemann, na hora ali de votar, não somos iguais? Sim. Mas e perante a sociedade, somos iguais? Não, de jeito nenhum. O Lemann nem mora aqui, né? Nós que estamos aqui disputando, né, o quinhãozinho na vida, né? Mas você está correto, a sua análise está muito correta. Realmente, eu achei assim, estarrecedor o que o Magno Malta colocou. Isso, ele está encobrindo uma realidade a serviço de qual interesse, né? Que você colocou muito bem aí, a serviço da extrema-direita, para fazer uma inversão na cabeça da população. Uma inversão de valores. Inversão de valores. Ele fez uma defesa, as pessoas vão começar, peraí, então não tem racismo. Tem racismo e é velado, é um racismo cruel no Brasil, a discriminação é muito grande, os negros... Eu estava até assistindo uma live há pouco tempo, em 1950, o negro não podia ter posse de terra. Então não tem racismo no Brasil? Lógico que tem, a discriminação é grande. As pessoas... O negro era coisa, né? É coisa. Então, ainda bem que o governo Lula fez uma reação importantíssima, que eu concordo com o que você colocou. Se fosse Bolsonaro, ia levar na chacota. É assim que é o fascismo. O fascismo, ele ataca normalmente um grupo de pessoas. Magno Malta está fazendo muito real isso, atacando os negros. Que eu achei um absurdo ele falar que aumenta o marketing, a venda. É um absurdo, o cara foi atacado. E aquilo ali parece que foi para deixar o Vinícius em situação... para criar um clima ruim para ele, né? Dentro do jogo, você ser atacado dentro de um processo desse é gravíssimo, foi gravíssimo isso aí, é imperdoável o presidente da federação, né, agir dessa forma. Não é porque você está... Qualquer um que fosse atacado, com certeza ia ter uma reação. Às vezes, eu acho que já passou, né? Nós estamos vivendo esse século XXI, onde o ser humano tem que avançar, tem que saber que somos todos pessoas que vivem nessa sociedade. Essa discriminação é cruel. Você vê que a África sofre muito isso. O Brasil, né? Porque nós somos... um povo negro. Nós temos uma população negra muito grande. E os negros têm que se organizar para combater uma pessoa igual o seu Magno Malta. É mais um que envergonha o Espírito Santo. Tem um outro senador aí que fica pronta, cada uma, que é um absurdo. A população elegeu um senador para prestar bom serviço à sociedade. Dentro de um Senado Federal, o senhor Marcos Duval e o senhor Magno Malta fazendo um papel gravíssimo desse. É grave, o Magno Malta é gravíssimo, um cara que vem na política, um cara que era da periferia, quem conheceu o Magno Malta, a vereador, e chegar onde ele chegou, a população concede o seu voto para uma pessoa dessa.
São os péssimos representantes no Senado e na Câmara, como tem muitos lá também, fazendo um trabalho para defender quem tem o capital, né? Que é a diferença, né? O voto meu tem um valor, mas o Lemo é igual ali na hora de votar, mas na vida real tem nada a ver, ele só explora o povo, ele ajudou a privatizar uma das maiores empresas, Eletrobras, agora também, para comer, fatiar o que o Lula denunciou. Ele é um dos que mandam no Brasil, né? Um dos que manda. Ele manda a população. Manda e desmanda. E tem gente que defende ainda que ele continue mandando na gente, editando a política. E o Lula denunciou isso há poucos dias. Editam a política, exatamente. É o Brasil que nós precisamos mudar, nós precisamos saber por que você vai votar, por que você escolhe um parlamentar. Não é fácil só colocar um parlamentar lá para atuar, como o senhor Magno Malta, que ele está fazendo a política do fascismo, da extrema-direita. Vou tentar distorcer. Está distorcendo para a sociedade. A sociedade que não tem uma leitura, às vezes não está envolvida nesse debate, acaba assumindo essa linguagem equivocada do senhor Magno Malta, que o racismo existe, é estruturado, persegue, exclui em todos os ambientes. Eu não sei, você viu, você até entrevistou aqui Marcel, da poeta, né? O que ele falou? A professora do por que ele tinha que ser poeta, né? Só ali, né? Ele colocou isso, que mas você, poeta, julga. Então, imagina a discriminação como um garoto desse sofreu lá. Imagina quantos que estão sofrendo nesse momento, na escola, no atendimento, em no trabalho. O racismo está em todos os lugares no Brasil. Ele é cruel. Mas vamos passar. Então, assim, só para a gente finalizar esse assunto, chama realmente a atenção que uma pessoa tenha a projeção de ser senador da República e faça um argumento de um farsante, né, de um falsário, que venha supostamente engrandecer o Vini Júnior, dizendo que ele é um gênio, que ele só tem a agradecer o Vini Júnior, ele como torcedor do Flamengo, do Vini Júnior ter jogado no Flamengo e essas baboseiras todas. Não que o Vini Júnior não mereça esses elogios, para negar ao Vini Júnior a sua condição de humano. Isso aí. Para desumanizar o Vini Júnior, na medida que o Vini Júnior não pode nem sentir quando um estádio inteiro está o agredindo de maneira criminosa, com a prática do racismo, que é um crime hediondo, definido por lei. Desumanizado que ele e a mídia corrupta estaria vitimizando o Vini Júnior. Ou seja, a pessoa não tem direito nem de ser humano, de sentir uma dor profunda de uma agressão do estádio. Eu indago. O Magno Malta, se fosse ofendido covardemente por um estádio TJ ou alguém que supostamente ele possa ter algum tipo de apreço, você fica até duvidando se uma pessoa dessa tem algum tipo de apreço por outrem, né? Ele reagiria a isso? A pessoa estaria sendo vitimizada? Exatamente. O que é uma pessoa vitimizada, Tereza? É uma pessoa que não sofreu nada demais e está fazendo um drama, não é isso? Drama, é isso aí. Tá então, dramatizando. A mídia está fazendo um drama, Tereza. É isso? De uma pessoa, um jogador preto, que é vítima de racismo por uma torcida cantando que ele é macaco, isso e aquilo, tal. Está se vitimizando, Tereza? Lógico que não, né? Ali então, acho assim, que... até onde vai, né, a cabeça dessas pessoas, Tereza? Cabeça no senador então, são desse, pessoas né? que a gente perigosas,
que a gente tem que cada vez mais encurtar o espaço político de pessoas dessas. Sim, acho que isso aí leva ao arbítrio, e as pessoas precisam entender isso. Levam a privilégios, injustiças, tiranias, o império do crime, Tereza. Dos privilégios, da barbárie. Leva tudo isso. Não é porque a gente está colocando aí forças reacionárias que não aceitam nem a Revolução Burguesa. Querem aquele período anterior de privilégios, que só a nobreza voltava, só a nobreza que tinha direitos, privilégios. E o controle do povo, né? E o povo... sem nada, só com as migalhas. Os plebeus que... que comia o que sobrava, né? Porque o que acontece, Tereza? Ele que, né, tem vinculações religiosas, né? Nossa, mais perigoso ainda. Porque o Estado liberal burguês, ele coloca tudo que é importante como privado. A religião passa a ser um assunto privado. Exatamente. Você escolhe a religião que você quiser. Mas será que na vida social a pessoa está liberta da religião? Quantos são servos no sentido real? Como era lá no feudalismo? Que se a pessoa falasse alguma coisa contra o que estava dizendo o representante da igreja, sofreria consequências inimagináveis. Quantos são servos da igreja aqui? A pessoa, né? A religião é um assunto privado, cada um escolhe a sua. Mas e ali, na realidade? Vota pior do que gado, Tereza. Vota no senador. São manipuláveis. Vota no senador tal, porque ele é da nossa igreja. É assim que eles fazem. Então, essa pessoa é o servo que tem liberdade? Não. A gente sabe que a igreja... Tem uma liberdade num paraíso, num céu de direitos inimagináveis, mas na vida social real... Na prática... A realidade continua sendo servo da igreja. Servo no sentido literal, né? Que tem que fazer o que a igreja manda que ele faça, inclusive botar num senador como esse, que vai lá negar uma realidade cruel e perversa do racismo, como se fosse, ainda tivesse engrandecendo um jogador preto.